Oi, boa tarde. Tem um assunto que tem me chamado a atenção, um assunto importante e que tá aí nas mídias, nas redes sociais, e eu preciso sim falar dele. Não sei se vocês sabem do caso que aconteceu aqui em Santa Catarina. Eu sou desse estado, em Tijucas, no litoral, em que uma juíza, não permitiu o aborto de o aborto, sendo que essa gestação foi de um estupro de vulnerável. O que é isso? Para quem não sabe, estupro de vulnerável é quando acontece o abuso sexual de crianças e adolescentes. E eu estou incomodada desde ontem que eu fiquei sabendo desta notícia. E eu, como trabalho com psicologia jurídica, está no meu dever de trazer reflexões, sobre esse caso. E eu coloquei 5 pontos, que me fizeram pensar sobre o assunto, Não estou aqui para fazer julgamentos, muito pelo contrário, mas sim reflexões, principalmente quando o assunto é abuso sexual e infantil. O abuso sexual, contra crianças e adolescentes, ele sim mexe com todos nós, porque a gente tem plena consciência de que a criança não tem esse entendimento de conceder, dizer sim, estou pronta, sim, quero, um ato sexual, e sim, ela sofre esta violência, essa negligência. Em paralelo, a gente se torna ignorantes. O que é o ignorante? Quem ignora, não é aquele burro, é quem ignora, o fato. Então a gente deixa de denunciar esses casos por medo, Se eu denunciar, o que pode acontecer comigo? Aí eu questiono até quando a gente vai ter esses pensamentos, Porque precisamos ter sim empatia com a dor do outro, Porque o que acontece? Quando o abuso sexual ocorre, o abusador muito provavelmente vai manipular essa criança, esse adulto, a não contar, e vai ameaçar, este indivíduo. Se você contar, algo vai lhe acontecer, Então, as denúncias de abuso sexual, elas acabam diminuindo. E a gente sabe que os casos aumentam. Então, por que ocorre essa não denúncia, Porque quem deveria proteger, julga. E não é no sentido de condenar, mas por ter convicções verdadeiras, acaba constrangendo e impedindo que ocorra esta denúncia. Que isso venha à tona, E trazendo o assunto, o vídeo que eu vi, que tá rolando aí, onde é que a gente percebe esses julgamentos, Quando essa magistrada, faz questionamentos desnecessários, Então, a vítima não sabe dar explicação. Ela diz não sei, não, Para algumas ela diz até sim, mas quando ela pergunta assim para uma criança de 11 anos, você sabe como engravida? Tua mãe não te explicou, ela tá julgando, essa educação dessa mãe com essa criança. Embora estejamos num mundo muito tecnológico, que as notícias são assim, nem sempre, as pessoas têm o entendimento daquilo ali. Elas podem ter a informação, mas compreender é totalmente diferente, Outras perguntas que, sinceramente, é desnecessário é: como é que você está se sentindo em relação à gravidez? Gente, uma gravidez indesejada, como é que você se sentiria, você mulher? Agora de papo mulher para mulher. Eu me sentiria muito triste, muito chateada. Entende?
Isso que eu sou adulta. Imagina uma criança de 11 anos que nem sabe como e por que aconteceu tudo o que aconteceu. Enfim, uma outra pergunta que me chamou muita atenção é ela dizer assim: você tem um pedido, você vai fazer aniversário, né? Você tem um pedido, o que você gostaria de escolher? Você escolheria o nome do bebê? Gente, isso é de se perguntar, desculpa, mas totalmente desnecessário, né? Esses questionamentos. Não sei, né? Enquanto eu estava pensando em tudo isso, me veio uma série chamada Inacreditável. Não sei se vocês já viram, ela é um pouquinho antiguinha, ela estava na Netflix, não sei se está ainda também, mas eu maratonei assim, né? Porque é um assunto que eu gosto. Então, Inacreditável é a série de uma menina que sofre um abuso sexual, não tem a gravidez, mas sofre um abuso sexual, e toda a rede de proteção, inclusive justiça, que se inclui nessa rede, tentou manipular essa criança dizendo que isso não aconteceu, né? Fazendo com que ela tivesse dúvidas do que realmente aconteceu, né, com ela. Então, o que aconteceu nesse caso, né, é realmente inacreditável, né? Porque é dolorido, é sofrido, né? E eu acredito que seja difícil julgar esses casos, né? Eu me coloco no lugar dessa magistrada, né? Mas cadê a empatia com as crianças, né? Ou melhor, qualquer pessoa vítima de violência sexual, né? Aí vou para o segundo ponto, né? Que eu vou criar duas hipóteses aqui. Teve ou não teve o estudo psicossocial, né? Aí eu vou puxar um pouquinho para minha sardinha, que é o que eu trabalho, né, como perita e como assistente técnica. Vamos imaginar, né, que houve sim uma perícia psicológica, né, para avaliar, né, não só o abuso sexual, né, para comprovar o ato em si, mas o quanto essa gravidez era indesejada, né, o quanto está trazendo prejuízos para a criança. Se teve, me desculpe, foi totalmente negligenciado por essa profissional. Vamos para outro ponto, né? Vamos imaginar que não houve essa perícia, né? Aí eu tenho uma sugestão de resposta, porque poucos profissionais, né, têm o conhecimento do potencial que nós, psicólogos, podemos trazer, né, para auxiliar a justiça, né? Não só nesse caso em si, né, mas tantos outros. E quando eles sabem, né, que existe, né, já ouviram falar, não tem, né, muito conhecimento, mas já ouviram falar, eles criam na cabeça deles que a perícia ou assistência técnica é sinônimo de terapia. Não necessariamente. Quer dizer, não necessariamente, não é. Tá? Terapia é uma coisa, trabalhar para a justiça é totalmente diferente. Aí eu trago outra questão. O quanto é importante o assistente técnico trabalhar nisso, para ele pedir uma perícia, né? Então, se tivesse um assistente técnico, né, ele ia averiguar tudo isso, ia fazer questionamentos para a perita, e a perita ia fazer um documento massa, legal, né? Com todo o embasamento, entendimento, né? E esses questionamentos que eu falei no início do vídeo, feitas por esta profissional, seriam desnecessários. Eles não iam ocorrer, né? Ela ia, repensar, não, mas espera aí, a resposta está aqui, no laudo pericial, né? No parecer do assistente técnico, né? E claro, outro ponto importante é o quanto a gente precisa educar essas crianças, não só em relação à gravidez precoce,
né? Mas a possíveis comportamentos inadequados dos adultos, né? Para que essas denúncias de negligências, né, de abuso sexual e tantas outras violências que ocorrem, essa criança tenha o conhecimento de dizer, não, peraí, eu tô sofrendo isso, então eu vou saber quem procurar. Só que o que acontece? Quando procuram, é desacreditado, né? Então, outro ponto que eu pensei foi aquela coisa de se preocuparam em tirar a criança do ambiente familiar. Ok, e a punição para o agressor? Né? Eu percebi que é muito nítido o quanto essa mãe ela quer acolher essa criança. Né? É nítido que a criança procurou ela fez a denúncia e aí essa mãe ela acreditou nisso, né? Que não era uma invenção da cabeça dela, né? E essa mãe ela protegeu essa menina, né? E o que aconteceu? Inacreditável o descaso, né, de quem deveria proteger essas duas pessoas. Vamos afastar que é mais fácil. Gente, não, né? Vamos ter uma noção um pouquinho, né? Enfim, né? O quinto fato que eu pensei, né, é o quanto a gente precisa ser neutro nesses casos. Eu trago também eu como perita, né? Livre de julgamentos, né? A linha é tênue. Eu sei, né? Mas não é difícil ultrapassar. Sabe por quê? Porque a gente tem os nossos limites. A gente sabe os nossos limites. Eu sei até onde eu posso ir. Entende? E esse caso passou de todos os limites, né? Quem deveria limitar apenas fez uma manobra perigosa e revitimizou essa criança. Informações, formações, eu sei que existe para os magistrados. Só que na hora de usar, talvez esse ego, esse julgamento social, né, que é dela, foi parar no tribunal. E a empatia pelo outro, a neutralidade desapareceu. Como eu falei, não é fácil julgar esses casos. Não. Mas o mínimo de preparação, né, a gente tem que saber. A gente tem que ter, né? A gente tem não é fácil julgar esses casos. Não é, como eu já tinha dito antes. Mas a gente deve ter preparação e saber que às vezes a gente não tem condições de atuar, né? Que o esperado é dizer ou não, é dizer, olha, eu não tenho condições psicológicas, morais, sei lá, né? De entender este caso, de compreender de uma forma ampla este caso. Porque assumir isso, né, que a gente não tem capacidade, é assumir a responsabilidade de zelar por uma criança, um adulto que foi vítima. Nesse caso, ela foi vítima por 2 adultos que sabiam o que estavam fazendo. E o que é o mais grave.